O que é a birra? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodo a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento Naruhodo. Altair, temos pergunta de ouvintes, Altair. Uma pergunta muito comum para quem tem contato com crianças pequenas. Assim, as pessoas se lembram dessa coisa da birra porque é muito irritante quando acontece, mas na verdade não acontece só em crianças, podem acontecer em outros organismos, inclusive adultos. Até porque, né, Altair? Adultos são o quê? São crianças grandes, exatamente. Altair, o primeiro e-mail veio da Roberta Dutra Ribeiro, que é de Arapongas, Paraná. É sua vizinha lá, né? Minha vizinha de nascimento. Ela diz o seguinte: eu ouço muito Naruhodo durante minhas viagens de carro e também agora, depois que minha filha ficou maior e está indo para a escola. Minha pergunta é a seguinte: minha filha tem 4 anos e notei que às vezes, do nada, durante uma brincadeira com outra criança ou mesmo tentando fazer alguma coisa, ou quando ela é contrariada, ela tem uma reação muito mais extrema do que seria esperada. Ela se joga, chora muito e leva algum tempo até se recuperar. E notei que algumas vezes eu tento pegar ela e ela se sente melhor e outras vezes piora o comportamento. É essa tal de birra mesmo que falam por aí? Como ela acontece? Tem como evitar? Obrigado pelo ótimo podcast sobre curiosidades sempre úteis e embasadas. A gente aqui agradece, Roberta. Obrigado. E temos também, Altair, o e-mail do Danilo Gavião, que mora em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, e é analista jurídico, Altair. Ele diz o seguinte: ele também tem uma filha de 4 anos que tem muitos pesadelos. Acontece frequentemente de eu e minha esposa acordarmos de madrugada com ela chamando muitas vezes aos prantos. Quando ela era mais nova, além dos pesadelos frequentes, ainda tinha episódios recorrentes de terror noturno. Pensávamos que era pesadelo, mas quando chegávamos no quarto, ela estava com os olhos fechados e se debatendo muito. Às vezes até suava e não acordava mesmo que acendêssemos a luz do quarto e falássemos com ela. Esses episódios duravam de 10 a 20 minutos e com o passar do tempo nós aprendemos que não tinha o que fazer. Era dar colo e esperar passar. Então eu pergunto, o que causa isso em uma criança? Obrigado e parabéns pelo ótimo trabalho. Tá aí, Altair, então os 2 e-mails relatando experiências distintas, né? Mas por algum motivo eles estão juntos aqui, né, Altair? O que a ciência tem a dizer sobre birra e sobre essas experiências relatadas pelos nossos ouvintes, Altair? Então, isso é mais comum do que parece, né? A ciência tem bastante coisa para falar, inclusive é um ótimo comportamento para falar um pouco sobre desenvolvimento infantil, né? A gente tem vários episódios sobre isso, sobre desenvolvimento infantil, mas, Ken, você já viu uma criança pequena com birra? Vem na sua memória? Sim, várias. Inclusive, por curiosidade, na semana passada eu estava conversando com a minha mãe e perguntei se eu fazia birra. Aham, e aí? E ela falou que na memória dela só teve uma vez. E aí ela acha que por causa do comportamento que ela adotou, nunca mais eu fiz. Mas ela descreveu como que era? Como foi a sua birra, sim? Ela descreveu. A gente estava numa loja que nem existe mais, uma loja uma loja que vende, uma loja de departamentos, né, que vendia de tudo, inclusive brinquedos. E aí eu me apaixonei por um brinquedo, queria levar ele,
Meus pais falaram que não, especialmente a minha mãe falou que não, e aí eu me joguei no chão. Ela falou que eu me joguei no chão e comecei a dar escândalo. E ela falou que a única reação que ela teve foi ignorar. Ignorar a minha birra e continuar caminhando por estacionamento em direção ao carro. E ela falou que eu percebi que ela não ia voltar ou que não ia passar pano, e aí disse que eu me levantei, parei de fazer birra e fui pra lá, e disse que nunca mais isso se repetiu. Tá? As pessoas têm experiência de birra muito ligado a ambiente público, assim, que é onde você lembra mais, né? Isso, mas a birra pode porque acontecer uma birra em em casa, uma birra em casa, vamos dizer assim, é mais administrável, né? Porque a birra em lugar público, eu acho que é o grande terror de muitos pais, né? Então, a ideia é falar desse episódio e falar que, na verdade, esse mecanismo, né, ele faz parte do desenvolvimento. Então, assim, a pergunta da nossa primeira ouvinte, que é a Roberta, né, é birra isso aí que eu descrevi? Falou, né? Tem como evitar? Não tem como evitar, tá? Então, é parte integrante do nosso desenvolvimento, então eu vou explicar um pouco o mecanismo. Mas é muito interessante para entender o desenvolvimento infantil também, que faz parte da gente, né? A gente é criança grande. Claro. Na verdade, isso não passa. Isso se modifica, né? Isso é bem interessante. Ele se adapta, na verdade, né? Na verdade, é um resultado do desenvolvimento. Por exemplo, você lembra quando você era adolescente, até um pouco mais novo, criança, adolescente? Você lembra que é déjà vu. A gente tem até um episódio sobre. Sim. Lembra que é déjà vu? Uhum. Sabia que o mecanismo é parecido? Da birra e do déjà vu? Parece que não tem nada a ver, né? Eu não fazia ideia, Altair. Então. Tem, assim, não são as mesmas áreas cerebrais, mas tem a ver com a sincronia de desenvolvimento de área. Então, vários comportamentos, tipo déjà vu, que é uma coisa que você tem quando é criança e adolescente, depois passa, né? A birra é igual. Uhum. E aí, o interessante da birra também acontece em outros organismos. Você já viu cachorro tendo birra? Você já reparou? Gato, macaco, sei lá. Olha, eu não sei se é birra, mas eu já detectei algum comportamento que parece que é uma provocação proposital, sabe assim? De animais. Então, aí deixa eu te dar a definição da birra, né? A birra, definição, sim. A birra é uma apresentação emocional negativa repentina, uma apresentação emocional negativa repentina que é desproporcional com o evento que eliciou isso. Então, por exemplo, você estava lá e tinha um carrinho, e você queria o carrinho, né? Aí ele falou, não vou te dar, né? Claro que você vai ficar chateado, mas é uma coisa muito desproporcional. Sim. Isso que é a birra. Uhum. Não é a reação negativa, ela tem que ser muito desproporcional, tá? Então, tipo, não mereceria, sabe, o display emocional que você tem. Aí, lembrando dessa definição, né? Uma apresentação emocional negativa repentina, que é desproporcional com o evento eliciado. Você nunca viu um cachorro ou um gato tendo uma birra? Eu provavelmente vi. Então, sim, tá? Outros organismos também têm, principalmente filhotes ou jovens adultos. Costuma ter também, porque tem o mesmo mecanismo de assimetria de áreas cerebrais. Certo. Eu acho interessante, é que assim, a gente vai ter algumas recomendações depois, tá? Mas o interessante da birra é um mecanismo etologicamente, eu falo como etólogo, né? Que estuda comportamento animal, inclusive o nosso, tá? Etologicamente é muito interessante a birra, porque ela é uma prova inequívoca de que a gente não foi designado por nada. A gente realmente vai crescendo desigualmente. A gente é fruto da aleatoriedade. Pela birra. É muito interessante. Tá? Porque o nosso cérebro ele se desenvolve, né? Na interação com o ambiente ele vai se desenvolvendo, né? Só que ele não se desenvolve por igual. Ele não é igual a um processo de fabricação de alguma coisa que tem fases bem planejadas, sabe? Cada área desenvolve com uma rapidez diferente. Por que, por exemplo, o córtex pré-frontal desenvolve mais devagar do que a amígdala? Não tem uma causa. É porque sim. Porque sim. Uhum. É por conta de pressões seletivas do ambiente. Sabe? Certo. O ideal, assim, se pensar uma coisa ideal, né? O ideal não seria que todo o cérebro se desenvolvesse da mesma forma? Sim, né? Só que, isso é, de novo, uma paulada nessa bobagem de design inteligente, né? Que é uma coisa de gente que não estuda, né? A gente não foi criado por nada, nem por ninguém. A gente é só um resultado de um processo estocástico e as coisas vão se dando, né? Então, se a gente fosse, de fato, nosso cérebro se desenvolvesse de uma forma industrial, sabe, com planejamento estratégico, né?
a gente não teria várias coisas que fazem parte da cultura popular. A gente não teria déjà vu, não teria birra, não teria terror noturno, não teria várias coisas, né, que são comuns a todas as pessoas. E a grande causa material da birra, ela é resultado, durante um período do desenvolvimento do organismo, de uma assincronia da velocidade de desenvolvimento entre duas ou mais áreas do cérebro. Ou seja, eu tenho duas áreas do cérebro, por exemplo, que uma regula a outra, tá? Uma regula a outra. E o que eu quero dizer regular? Regulação é relacionado com conectividade. Então eu tenho uma área A que regula o funcionamento da área B. E aí, quanto mais conexões entre as áreas, maior a regulação. Então imagina que eu tenho, por exemplo, 20 conexões de A para B. É o caminho. Mas tem que ter conexão de B para A também, para ter a troca. Aí imagina que de A para B tem 20 e de B para A tem 10 conexões. A passagem de informação vai ser maior para um lado do que para o outro. E isso não acontece com todas as pessoas do mesmo jeito, mas a assincronia acontece. Então, por exemplo, no seu cérebro, você pode ter mais ligações de A para B. Quando você tem 4 anos, por exemplo, né, que é a idade das crianças que os ouvintes mandaram exemplo. Quando você tinha 4 anos, no seu cérebro você tinha 2 áreas, de A para B ia 20 conexões, de B para A ia 10, né? No meu cérebro pode ser o contrário, pode ir 20 conexões de B para A e 10 de A para B, né? Mas a questão não é a quantidade de conexões, é a assincronia. Não tem a mesma quantidade indo e voltando de informação. Tá? Só que assim, conforme você vai se desenvolvendo, vai aumentar a quantidade de conexões e vai ficar igual, mas não com 4 anos, né? Então as birras, elas se concentram mais ou menos no período de 18 meses até 5 anos. De 18 meses a 5 anos, de 1 ano e meio até 5, é quando você tem a maior incidência de birra, que é uma fase muito importante do desenvolvimento do cérebro, assim, e ela acontece de formas assíncronas entre as pessoas. Então, às vezes, uma área cresce mais do que a outra e tal, e isso vai gerando essa baixa capacidade de conectividade entre áreas. Agora, uma criança que faz birra cedo, vamos dizer assim, perto dos 18 meses, né? Ela pode continuar fazendo birra até os 5 anos? Pode. E aí é uma coisa muito importante, que é a direcionalidade. Então, por exemplo, muita gente... Que é de novo, é uma coisa... Eu invento o nome da minha cabeça, que é a hipocondria mental, sabe? Porque o hipocondríaco fica tomando remédio, procurando exame o tempo inteiro, né? Tem também o povo hipocondríaco de doença mental, que acha que tem tudo, né? Que tem tudo, narcisismo, TDAH, tem tudo, né? Que não é bem assim também, tá? É muito mais raro do que parece esses eventos, tá bom? A questão é assim, você vai ter birra de 18 meses até 4 anos. Tem uma frequência, né, ideal, assim, quanto que é a frequência normal? Não tem essa frequência normal. Pode acontecer muito e tá tudo bem, pode acontecer pouco e tem um problema, tá? Não é isso. Uma coisa importante dessa parte do episódio é você entender as características da birra, porque tem uma questão de direcionalidade. Por exemplo, então imagina, você tem 2 anos, Ken. Então você já tem uma assincronia de conexão entre 2 áreas do cérebro. Certo. Isso é estrutural, já tá lá, tá? A questão é que tem que ter o desencadeante. Por exemplo, no seu caso foi o carrinho. Tem que ter o desencadeante, tá? Às vezes esse desencadeante tá no ambiente. Então, por exemplo, o ambiente é ruim, tem muita briga familiar, renda baixa, por exemplo, uma coisa muito relacionada com incidência de birra durante essa idade, é dificuldade econômica da família, certo, né? Pela própria questão da interação dos parentes e tal, né? Isso pode gerar um estado de insegurança ambiental que a criança não dá conta, né, afetivamente disso e tem a birra. Acontece, tá? Então pode acontecer do ambiente para a criança, aí uma causa mais eficiente, mas pode acontecer da criança para o ambiente. Às vezes a criança tem esse temperamento de ser mais estouradinha, tá? E, de novo, não necessariamente é relacionado com uma doença mental, tá? Não tem relação. E aí tem um episódio que a gente gravou que é o 281, se a gente aprende quando é punido, que é muito importante, assim. Muitas vezes quando você tem birra, né, tipo isso aí de ficar rolando no chão, alguma coisa assim, a estratégia da sua mãe é muito boa, que é ficar calma e ir embora, né? Tipo, larga lá. Você fica punindo, e aí nesse episódio 281 a gente fala muito isso, punição não gera aprendizagem, punição gera interdição. Quando você pune alguém, você está interditando algo na pessoa, você está bloqueando, tá? Por exemplo, imagina um balde de água com um buraco, tem um furo, então fica saindo água, certo? Certo. Você colocar uma fita ali, essa fita interdita a saída da água.
Se você tirar a fita, a água sai de novo. A água não aprende que não pode sair pelo buraco, só porque você coloca uma fita, tá? Então, você punir a criança é só uma interdição, né? Punir a criança fala muito mais de você do que dela, tá bom? Ainda mais você entendendo que é uma coisa normal do desenvolvimento, tá? Claro. E uma outra coisa importante também, não é que você pai e mãe, não pode ficar com raiva. Você pode ter esse desejo de querer jogar a criança na parede, tá? Muito pai e mãe fica doente porque acha que não pode ficar com raiva da criança. Você pode. Você só não pode manifestar isso. Mas você pode ficar, desgraça. Você pode pensar. Não, você tem que ter o direito. A criança lá fazendo... Eu tenho certeza, sua mãe via você lá rolando no chão, ela devia olhar, desgraçado do cacete, sabe? Tipo, devia pensar dentro da cabeça dela. E tá certo. Você tem que ter esse ódio mesmo. Normal. Aí você projeta esse ódio, você vê, ai, tá bom, né? E aí vai embora, sabe? Sim. Então isso é importante, tá? Dá raiva mesmo. E tem um sentido. Por quê? Porque a criança... Não é que ela chama atenção. É que como a birra é uma assincronia de duas áreas, a birra não é um mecanismo para chamar atenção. É um mecanismo de falta de controle. Tá. Falta de autocontrole. A criança não dá conta de controlar. E porque ela ainda realmente não tem maturidade suficiente para isso. Isso, maturidade neuronal, não é nem comportamental, tá? Tanto é que a birra, quando a criança é mais velhinha, um pouco mais próxima dos 5 anos, é diferente a birra, tá? E é muito interessante isso. Falando dessa sincronia das áreas, né? A gente tem basicamente 3 áreas, que é a amígdala, né? Fica no meio do cérebro, é uma área relacionada com regulação emocional, né? Que aí a gente já nasce com ela razoavelmente bem desenvolvida, mais do que as outras áreas, né? A amígdala, tá? Tem uma área bem próxima que é o hipotálamo. O hipotálamo regula o sono, mas ele também regula funcionamentos de coisas que a gente não tem consciência. Por exemplo, batimento cardíaco, respiração, sabe? Tipo, você tá respirando agora, você não tá prestando atenção. Quem que tá regulando a sua respiração? Seu hipotálamo, tá? E a gente tem o Naruhodo também sobre as emoções, né? Toda emoção vem do corpo. Então, por exemplo, frequência cardíaca é uma emoção, é um sinal de uma reação do seu corpo que você identifica, né? Não é o você consciente, mas seu corpo identifica. Quando você toma um susto, a frequência cardíaca aumenta. Isso informa para o seu corpo que você está assustado, tá? Perfeito. Então, você tem esses 2 níveis de emoção. Você tem a emoção física mesmo, fisiológica, que está no hipotálamo, e você tem o reconhecimento de emoções ligadas à valência, sensação positiva e negativa, ou proximidade e afastamento, que está na amígdala. Então, você tem essas 2 áreas. Essas áreas regulam o que a gente chamaria de emoção, que está ali trabalhando, né? Só que essas 2 áreas têm que usar a ajuda de uma terceira área, que fica bem na sua testa, que é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, quando você é muito bebê, você tem a amígdala e o hipotálamo razoavelmente bem desenvolvido. Só que você desenvolve isso como se fosse um interruptor. Então pega um bebê recém-nascido. Aquilo liga e desliga. De repente chora, aí para. Aí chora de novo, para. Como se fosse um interruptor. Tá. O córtex pré-frontal, ele transforma isso num dimmer. Sabe, um dimmer de regular a luz? Sim, sim. Deixa de ser uma variável categórica e vira uma coisa contínua, mais contínua. Deixa de ser uma coisa 1, 0 e sim uma gradação. Isso, vira uma gradação. Então o córtex pré-frontal, só que ele desenvolve mais rápido, mais devagar. Ele leva muito mais tempo para desenvolver. Então imagina, você tá com esse dimmer muito fraquinho, ele não consegue, não tem uma amplitude grande, e aí te nega um carrinho. E aí o seu cérebro dá um buga. Tem essa emoção, e aí você não consegue resolver, né? Não dá conta e chora mesmo. Isso acontece, é importante, isso é natural, vai acontecer. Não importa o quão boazinha é a criança. Alguma hora vai acontecer. Pode acontecer mais ou menos, tá? Então, assim, a primeira coisa é que a birra é algo normal do desenvolvimento. É igual aprender a engatinhar, depois andar, depois correr. É a mesma coisa. Birra faz parte. E a nossa reação perante a birra vai mudar as consequências daquilo. Então, vai mudar o processo de aprendizagem do organismo como um todo. Certo. Porque assim, o organismo vai ter a birra. Alguma hora vai ter. Agora, então imagina, você tem... Te negaram o carrinho, aí você começa a rolar no chão, né? Dependendo da experiência que você tem frente a isso gera uma aprendizagem. Mas pode gerar uma aprendizagem por uma punição, que aí não é aprendizagem, é uma interdição. Cala a boca! Ou bate na criança, faz alguma coisa assim, né? Que não resolve nada. Sai arrastando ela, que eu já vi isso acontecer também. Isso. Por exemplo, né? Tipo, isso é colocar a fita no buraco do balde de água. Vazamento. Né? Uhum. Isso gera uma dificuldade cada vez maior, né? Ou seja, quando tem a birra, você começa a ter medo de ter a birra, aí vai ficando pior ainda. Uhum. Tem casos, assim, de birra,
caso descrito etologicamente, né? Que o choro vai ficando cada vez mais alto. Parece uma ave pré-histórica, assim. Choro de birra é um saco. Dá vontade de bater mesmo, sabe? Dá ódio, sobe um ódio mesmo. É normal. De novo, você tem que sentir isso pra entender. Tem crianças, por exemplo, que ela, além de ficar irritada e chorar, ela pode prender a respiração. Tem crianças que fazem isso, né? Ou balançar a cabeça, fica balançando a cabeça e tal, tá? E tem criança que chora tanto que até vomita. Ou fica rígida também. Certo. Isso acontece, tá? Mas quer dizer se meu filho faz isso, ele tem um problema? Não. É só uma variação comportamental. A questão é a intensidade e a frequência, tá? Certo. Não tem a ver com o display comportamental, não. Aí varia de pessoa para pessoa. Tem um trabalho muito interessante que é de 2011, né? Que eles fizeram um estudo audiométrico das birras. Eles pegaram lá, viram as frequências de onda geradas pelo choro das crianças na birra, tá? Aí eles pegaram 24 birras, filmadas e gravadas, e pegaram 1.300 momentos, sons, né? 1.300 samples ali, né? E eles verificaram, assim, porque que tipo de emoções são mais comuns durante a birra? É basicamente duas, que é a raiva e a tristeza, né? E aí é interessante, assim, quando o choro é triste, quando o choro é mais ligado à tristeza, é que na criança tá misturado os dois. Não é que a criança sabe que ela tá triste ou com raiva. É misturado. Então, assim, pela intensidade e pela frequência do choro, você consegue inferir se a criança tá mais triste do que raivosa ou o contrário. Você de fora, a criança não sabe. Você de fora, tá? Então, quando a frequência do som, né, é mais baixa, ou seja, o som é menos agudo, né, a criança tá mais triste, tá? Quando o som é mais alto, que aí parece uma arpia, sei lá, um monstro, assim, né, um satanás, né, e tem mais energia, ela tá com mais raiva, tá? E se você reparar, isso vai oscilando. Entre tristeza e raiva. E, de novo, a criança não tem consciência disso. Claro. Você de fora que tem, tá? Isso. Você de fora que tem. E o adulto, inclusive, alguns adultos chegam a achar que ele tá fazendo aquilo de propósito. Então. Né? Tá tentando manipular emocionalmente o adulto. Não. É a mesma coisa que você falar que seu cachorro quer te manipular emocionalmente. Você que é o otário de ter o cachorro, ele aprende com você e aí ele só repete, né? Você que tá sendo otário, sabe? Isso é importante, de você perceber que você que é trouxa, sabe? Você que cai na propaganda, entendeu? Sabe? Tanto é que quando você vê a criança na birra, uma birra dura, em média, 90% das birras duram entre 3 e 4 minutos. 3 e 4, tá? Aí é importante você ficar de olho, né? Porque às vezes quando a birra é com raiva, não compensa pegar a criança. Sabe, pegar pra acalantar, não compensa, ela não quer. Aí ela fica mais agressiva. Porque se ela tiver com raiva e você vai acolher com colo, em geral a reação dela vai ser negativa. Em geral, a probabilidade é maior. Só que, de novo, não é que a criança sabe. O corpo dela tá reagindo. As áreas do cérebro, assim, estão brigando. O que eu faço? Sabe, alguma coisa assim. Quando a criança tá mais triste, né, com o barulho do choro é menos agudo, aí vale a pena pegar. Entendi. Né? Então, você tem que identificar isso, ficar de olho. Então, provavelmente, sua mãe, na sabedoria oriental milenar, né, viu você lá, eu tenho certeza, depois você pergunta pra Ocácia, né, ela deve ter olhado pra você, falado, desgraçado, maldito, me fazendo passar vergonha, né, bacado o cacete. Aí isso dá, ela fica calma, né, porque ela começa a te xingar internamente. Sim, manteve o sangue frio ali. Isso, mas internamente ela queria te cozinhar no óleo, né? Sim, então ela fica dúvida. 30 segundos ali, né? Aí passa esses 30 segundos, ela olha pra você com a cara de desprezo e vira, né? E vai andando. Então, esse momento... Então, daí a importância pro pai e pra mãe. Quanto mais calmo você ficar, melhor são as suas decisões, né? E o que seria ficar calmo? A primeira parte pra você ficar calmo é que, assim, se você focar na criança, você vai ficar puto, né? Então, você vai focar no começo no pensamento sobre a criança, que é desgraçado, sabe? Poxa, que droga, né? Porque aí você tá focado no seu pensamento, aí distrai um pouco. E aí você fica calmo. Entendi. A regulação das áreas cerebrais que você já tem, a criança não tem, então você usa isso a seu favor. Então você pode olhar pra criança, desejar mal pra ela, sabe? Ficar assim, droga, ou maldizer você mesmo, mas sem falar, internamente, né? Aí vai dar uns 30 segundos, já dá uma melhorada, né? Aí você decide, você olha a risada, o chorinho da criança, se tiver mais calminho, você pega. Se ainda tiver muito na raiva, você sai andando, por exemplo. Tá? Então, essa é uma estratégia comportamental que você faz com o cachorro. Não sei se eu vou ter sangue frio de sair andando, mas com certeza vou tentar ficar ali parado
no campo de visão, mas parado e esperando a criança passar os 4 minutos de birra aí. Então, entre 3 e 4. Mas assim, se você pegar o ponto certo de quando a maior quantidade de emoção é tristeza e não raiva, aí para, sabe? Só que isso é treino, você não vai ter uma mágica, vou fazendo, não, é olhando. Vai olhando 1, 2, 3 vezes, uma hora você pega. Claro. Aí pode ser que, por exemplo, sua mãe não lembre de outra situação, porque ela já soube lidar bem, entendeu? Ela já aprendeu com aquela primeira, já soube lidar bem, então você nem desenrolou muito. Você nem encheu muito o saco dela, né? Então, isso é importante. É importante você pegar... Tipo, não é muito diferente de um cachorro e de um gato, de qualquer organismo. É um organismo. Se você observar etologicamente, separar você do outro, poxa, é muito mais fácil, tá? Não fica legal. Nunca é legal. É sempre um saco. Claro, mas, claro. Né, fica mais fácil, mais administrável. E no caso de uma filha, de um filho, tem também aquele envolvimento emocional, né? E é preciso esse exercício de desvincular, né? Para manter essa calma, né? Falar, né? Sim, sim. Porque é muito fácil você sentir pena e um constrangimento absurdo. Não, dependendo do quão agudo é o som, você vai sentir raiva mesmo. E é normal. Tipo, abrace a sua falibilidade, sabe? Que faz parte. Tá? Uma das grandes coisas que eu aprendi com a etologia, estudando um monte de organismo, é que criança é igual a qualquer outro organismo. Se você fizer esse olhar deslocado de fora, puxa, ajuda muito, sabe? E ajuda a explicar você mesmo também. Tá? Então, esse comportamento de você focar no seu pensamento e falar, puta, que desgraça, hein? Te ajuda um pouco. Só não exerça essa raiva, mas coloque isso pra fora, tá? Porque ajuda muito, tá bom? Ainda mais porque às vezes a vida é zoada mesmo, acontece problema e tal, tá? Não caia muito, né, nessa lorota, tem muito Instagram disso, dessa lorota de, como é que chama? Cuidado positivo, parentalidade positiva. Não, você sempre tem que acolher, nem sempre. Às vezes você não dá conta. Então perceba que você não dá conta. Também, tá? Perceba que você é falho, zoado. Se a nossa espécie sobreviveu até agora sem precisar dessas treino de parentalidade, poxa, né? A gente vai continuar sobrevivendo mais um pouco, tá? Então, assim, não bota o sarrafo tão alto assim, não, tá? Então, pensa que há 60 anos atrás a gente teve uma guerra mundial, tá? Então, veja a geração de crianças que cresceu apesar disso. Foi uma droga? Foi. Mas dá. Tá? Então, a criança é a prova de adulto, sabe? Dá. Na verdade, o papel dos pais é tentar não atrapalhar muito, né? Isso, exatamente. Fora uma questão biológica, assim, idiopática que a criança tem, a criança é a prova de adulto. Tá? A criança é a prova de adulto até 7, 8 anos. Se a criança não tem um problema biológico mesmo, material, formal, tal, e ela tem algum problema, provavelmente é culpa dos pais, tá? É batata. Tá bom? Então, isso é muito, muito importante. É interessante que tem um texto de 1937, Ken. É até curioso. Que nesse texto de 1937, uma herança mais psicanalítica, já viu, né? Tem uma definição de birra que é muito boa, né? Que é abre aspas, é um forte desejo em destruir, aniquilar, irritar ou perturbar o outro. Não parece uma coisa de vilão? Muito. Não parece? Muito. É muito bom, né? Poxa, o negócio... Ainda bem que a coisa desenrolou, né? E, aliás, tem um trabalho de 2024, né? Desse ano, sobre o papel evolutivo do grito. Do grito, assim, do grito do choro mesmo, não só de birra, mas em vários organismos. Tá? Eles pegaram 3.000 vocalizações de vários organismos, inclusive crianças em birra. E aí tem uma hipótese muito interessante, que dependendo da audiometria do grito ou do choro, né? O organismo faz isso para tentar parecer maior. O organismo parece maior. Então imagina que você está num lugar e vê um choro muito alto, né? Dependendo da frequência, faz um organismo pensar que o outro é maior, né? Tem um tamanho maior, né? Ou parece mais força, ou mais agressividade. É mais ou menos aquelas pessoas que treinam gritar na frente de uma fera pra tentar fazer com que a fera ache que ela é maior do que ela. Tem uma estratégia, não é muito eficaz não, tá? Mas tem gente que tenta acreditar nisso, né? Porque ele tem que gritar muito. Dependendo do organismo, você não dá conta de gritar tanto quanto... Pega um crocodilo, por exemplo. Crocodilo Mas tem tem gente que instrui a, inclusive, levantar os braços pra tentar criar uma ilusão de que você é maior, assim. Se você pensar um organismo, um herbívoro, tipo um alce, até você consegue. Tá? Certo. Agora, se Mas for um urso... desencana, tá? Desencana. sei lá o que você vai fazer com o coitado... sei lá.
Tá? O ideal é evitar. A gente até fala, a primeira grande coisa da defesa pessoal não é se defender, é evitar. Aham. Por que você tá fazendo no meio do mato, onde tem o urso? Né? É a primeira coisa. Mas enfim, né? Indo agora mais pro final do episódio, né? Esse comportamento de birra, depois ele dá origem a outros comportamentos, como eu mencionei antes, que são o resultado da assincronia de áreas. O déjà vu é uma coisa disso, então essa sensação de que você está num lugar que já é familiar, mesmo você nunca tendo estado nele, né? Isso não tem nada a ver com nada espiritual, nada. É a sincronia de duas áreas do cérebro. A gente tem um episódio que explica esse mecanismo bonitinho. Mais pra frente, a gente vai desenvolvendo, principalmente na adolescência e tal, as áreas vão ficando mais maduras, né? Então, esse canal, essa via entre o córtex pré-frontal, a amígdala e o hipotálamo já está bem estabelecida, né? Daí você não tem mais birra, tá? Mas não quer dizer que você não tenha outros desafios emocionais para lidar, tá? Então, por exemplo, quando você pega uma criança com 5, 6 anos, né? Isso é muito interessante de ver, assim. Você pega uma criança com 5, 6 anos, a criança não consegue fazer uma certa coisa. Motora, por exemplo, ela tá tentando num joguinho fazer alguma coisa, ela não consegue, né? Aí ela começa a chorar por não conseguir, né? Você que vê de fora, você acha, poxa, mas é só apertar um botão, né? Por que você está chorando, né? É exatamente isso, ela não consegue regular, né? Então, a criança também sabe que ela não precisa chorar, só que ela não controla. É normal, sabe? É normal. Só que conforme ela vai aprendendo mais, ela vai aprendendo tanto a executar o comportamento, quanto também a regular a emoção dela. Então, por exemplo, uma coisa não é um pecado mortal, mas é meio besta, né? Também papai e mãe, né? A criança tem uns 6, 7 anos. E ela tá fazendo uma atividade motora, um joguinho, ou montando coisas, e não consegue. Seja por falta de habilidade, porque não tem treino, tudo bem. E você de fora sabe que ela não precisa chorar, né? Mas ela chora, tá? Você chegar, mas por que você tá chorando? Não é nada demais. Não faz isso. Não faz isso. Você pode acolher, mas se você chegar pra ela e falar assim, por que você tá chorando? Isso aí não tem nada demais. O que ela vai fazer? Parar de fazer. Ela para de fazer, não treina, e aí não aprende, e a culpa é sua. Entende? Sim. Tá? Então, assim... Sim. Um amigo meu que é desenhista, inclusive, ele falou sobre isso em relação ao desenho, né? Ele fala que desenhar é uma questão de treino, né? Não tem nada a ver com dom, tem a ver com questão de treino, né? A questão é que a maioria das pessoas um dia chega e fala assim, eu não sei desenhar, eu desenho mal, realmente não nasci pra isso, e aí para de desenhar. Né? Essa é a diferença entre as pessoas que sabem desenhar e as pessoas que não sabem desenhar, segundo esse meu amigo que sabe desenhar. Mas faz sentido, porque então a pessoa criou uma birra que não foi, que teve uma aprendizagem que não é uma aprendizagem, é uma interdição. Ela se sentiu punida por achar que não sabe desenhar, ou seja, você colocou lá o adesivo no buraco do balde e ficou uma interdição que você vai carregar a vida inteira. A birra do adulto é mais ou menos isso também? É isso, Altair? Quando uma pessoa... É a base. Uma pessoa desiste de fazer uma coisa que é uma questão de treino, né? E aí ela joga tudo pro alto e fala, foda-se, eu não vou mais... É a birra do adulto, isso? É uma forma disso. Assim, tem que ver o motivo, né? Tá porque bom. Assim, se você pensar que a pessoa não consegue fazer alguma coisa porque ela não quer, é muito fala de privilegiado. Tem que levar... Às vezes a pessoa não tem condições. Tá? Certo. Tem outras chamadas da vida, a vida se impõe. Claro. Não, tô falando daquilo que assim, a pessoa pode, exige apenas treino, né? Mas a pessoa simplesmente joga tudo pro alto porque acha que não nasceu para aquilo. É isso. Isso é um tipo de birra, um desenvolvimento da birra, sabe? Numa fase posterior da vida, né? Então todos esses mecanismos, daí a importância dos primeiros anos, você aprende estratégias comportamentais, você carrega pra frente, né? Que é Piaget é o gênio nisso. É a ideia dos esquemas mentais, né? Os esquemas mentais são estratégias de aprendizagem que depois elas ficam diferentes, mas têm a mesma raiz, tem o mesmo credo, já dizia o Conrad Waddington, que é um cara que vem da embriologia, né? A nossa mente é como se fosse um embrião também. Você tem um embrião do corpo, mas você tem um embrião dessa mente, que é na verdade uma cadeia de processos estocásticos que vão mudando e que se autoalimenta, se retroalimenta o tempo inteiro. É quase poético isso mesmo, tá? Todo mundo tem o direito de desistir das coisas. Todo mundo tem o direito. Se você aceita, fala, por exemplo, eu não vou aprender chinês. Não vou, sabe? Não tenho tempo, eu já sei que assim, eu vou ter que abrir mão de muita coisa para aprender chinês de verdade, não vou aprender. Tudo bem, aí não é birra, tá? Claro. Agora, você criar uma desculpa,
Né? Você cria uma desculpa, eu sou de humanas, por isso não tem que aprender matemática. Porra. Né? Ou eu sou tímido porque eu sou de gêmeos. Sabe? Eu sou de gêmeos, sou tímido. Porra, para com isso, né? Tipo, assume a sua falibilidade, sabe? Tudo bem, sabe? Não inventa uma desculpa. E nem dá escândalo, nem dá um piti por causa disso também. Aí fica brigando com os outros, fala, mas eu... Não, gente, para, sabe? Não, né? E do mesmo jeito, estudar desenvolvimento infantil não torna você um pai melhor ou pior, mas evita muita coisa. Na verdade, a grande vantagem de você estudar desenvolvimento infantil, e desenvolvimento de verdade, tá? Tipo, psicologia do desenvolvimento mesmo, não que você aprende na faculdade de psicologia, que é um pecado, mas lê os clássicos mesmo, né? Conrad Waddington, o mesmo Piaget, né? O Kohlberg, Vallon, Vygotsky, Luria, todos esses caras aí, você começa a estudar mesmo, eles não falam da criança, eles não falam como que você tem que cuidar da criança, eles falam como o desenvolvimento é. Né? E a primeira coisa de estudar o desenvolvimento infantil é para você perceber a você mesmo e como você era. E se você consegue explicar o seu comportamento melhor do que os outros, você vai conseguir separar o que é seu e o que é da criança. E aí melhora, sabe? Então o desenvolvimento não é infantil, o desenvolvimento é seu, né? O caminho é seu, é você e você no final. Faz todo sentido. E aí é muito interessante porque eu tava bolando esse episódio, pensando sobre ele e tal, e a gente recebeu um e-mail, nesse ano ainda, uns meses atrás, né? Que é um e-mail muito curioso, assim, de um ouvinte. Eu sou a pior pessoa... Primeiro que psicólogo não dá conselho, né? Eu sou a pior pessoa pra falar desse tipo de assunto. Mas aí eu me obriguei a responder. Aí eu, gravando esse episódio, estudando pra esse episódio, pensei, poxa, acho que essa resposta podia não ficar só nesse e-mail, né? Acho que a gente pode publicizar ele. Então eu separei aqui o e-mail e pedi pro quem ler, por favor. O Altair tá falando do e-mail do Daniel Reis, que mandou uma mensagem pra gente em março deste ano, em março de 2024, e diz o seguinte: como não tenho conta no Twitter, já não tinha, mas a convicção nesse sentido é reforçada por muitos episódios do Naruhodô, inclusive o último, que trata de saciação semântica, pedi um amigo para enviar essa mensagem. Acompanho o trabalho de vocês no podcast há uns bons anos. Minha esposa está grávida e queria custar o menor número de sessões de terapia ao nosso futuro bebê. Como em vários episódios vocês já trataram de desenvolvimento infantil e outras questões que são contraintuitivas, suponho que você poderia me ajudar a errar menos nesse processo de parentalidade. Até mesmo para entender o que esperar de cada etapa, como ajudar ou atrapalhar menos o desenvolvimento, etc. Você teria indicações de livros, vídeos, podcasts ou qualquer outra coisa que poderia ser útil nesse processo? Em outras palavras, o que você acha que um genitor deveria saber, no mínimo, para cuidar de um outro ser? E no mundo ideal, o que deveria ser de conhecimento de um cuidador? Não menosprezo a importância do afeto e outras questões na criação de uma criança. Aliás, tenho achado interessante o que leio sobre criação com apego. Mas tenho receio de cair em coisas meio coach quântico. Kumbaya, tilelê e que tais. Desde já, agradeço seu trabalho e a disponibilidade. Daí, ele mandou um outro e-mail, né, com a criança já nascida, dizendo assim: agora já pai e ouvindo bem menos podcasts, agradeceria imensamente se pudesse enviar essa mensagem ao Altair. Não precisa ser o tema de episódio, embora eu adoraria ouvir uma análise das igrejas de parentalidade. Mas ficaria muito grato se o Altair pudesse me dar algum norte com as indicações solicitadas. E aí, Altair? Não, eu respondi o e-mail. Aí o Altair respondeu ao e-mail dele com 5 princípios. Vou chamar aqui de princípios. Isso, estratégia publicitária. Bullet points. Regras, mas eles são 5 princípios. Número 1. Pare de tentar controlar o que não consegue. Número 2. Faça terapia para você e não por ele. Se cuidar melhor de você, ele ou ela, a criança, vai precisar de menos cuidado. Número 3. A máxima crianças não são pequenos adultos, mas adultos são crianças grandes é a fala de todo dia para quase tudo. Número 4. Se uma coisa parece tilelê, muito provavelmente é. E número 5. Assim como você, todo filho, toda filha é normal. Ele não é genial. Não alimente esse monstro, porque se ele ou ela for de fato, vai ser estranho o suficiente para não parecer bom. Essa foi a resposta da Altair, que estamos aqui compartilhando agora com todos os ouvintes. Algum comentário final, Altair? Não, precisa? Acho que é isso aí mesmo, né? Sei lá, a gente fica pensando tanto em não errar, sabe? E quando na verdade você tem que errar menos.
Tem que ser assim, sabe? É mais ou menos igual a ciência, né? Errar menos ao invés de ficar tendo certezas, né? Exato. Eu fico pensando assim, nada contra o nosso ouvinte, muito pelo contrário, obrigado pelo seu e-mail, porque é uma oportunidade de discutir um pouco essa questão, né? Mas tenta pensar nos seus pais, por exemplo, Kim, pensa nos seus, mais que seus pais, pensa nos seus avós. Você conheceu seus avós, né? Sim. Com certeza eles tinham um pensamento muito menos estruturado sobre esse tipo de preocupação. Sem dúvida, certo? sem dúvida. Eles tinham mais o que fazer. E deu certo, sabe? Desenrolou, né? Com problemas, com todas as dificuldades, com tudo mais, mas desenrola, tá? Então, tendo isso posto, tendo essa base mínima que você sabe que as crianças em geral são uma prova de adulto, você tem que cuidar do ambiente, sabe? Tem uma fala de um pesquisador que eu gostei muito, assim, que imagina que você é um pastor de ovelhas, tá? Bem essa imagem, é você com o cajado e as ovelhas. Certo. Você não vai transformar uma ovelha num lobo. Você pode fazer o que você quiser. Você não vai transformar a ovelha no lobo, né? A ovelha é a ovelha. Não tem nada a ver com você. A ovelha é a ovelha. O que você tem que cuidar? Do pasto. Cuida do pasto. Sim. Né? A ovelha que se vire. Ela que se lasque. Sabe? E a culpa é nossa da gente criar esse futuro, esse presente meio droga que a gente tem. Eles vão ter muito mais trabalho. E quem vai ter que buscar a solução são eles mesmos. A gente não vai dar muitas dessas soluções. Na verdade, a nossa geração estragou bastante. Isso. Então, é essa culpa que a gente tem que tancar. A culpa de ser uns imbecis do inferno mesmo. Tá? Não do que o filho pode ser ou não. Cuida do pasto. Se seu filho é um lobo, vai ser um lobo. Se é uma ovelha, vai ser uma ovelha. E toca. E só vai tocando. O pastor, ele fica carregando as ovelhas lá para os lugares onde tem o pasto melhor, o pasto pior e tal. Muito do desenvolvimento infantil, no início, depende dos pais. Daí você tem que entender a birra, você tem que entender as fases do desenvolvimento. A partir de uma certa fase, 12, 13, 14 anos, quem vai ditar mais o que acontece com a criança são os outros, são os amigos. Sem dúvida. Não tem nada a ver com você vai ter uma importância cada vez menor. Adulto, menos ainda. Os seus pais sabem muito pouco do processo que gerou as suas conquistas, depois você ficou adulto. Depois dos 20 anos, seus pais ignoram completamente, sabe? Então a importância deles foi lá atrás. E eu aqui no lugar de quem tá para receber a filha em breve, né? A em breve recém-nascida filha, fico pensando, né, que se a gente encarar a sociedade e o planeta como pasto, né, a gente tem cuidado bem mal desse ambiente, né? Muito, exato. A gente devia se concentrar mais nisso mesmo, né? Exato, por isso que a gente fica deslocando a culpa. E a gente transforma na responsabilidade próxima, quando tem que ser distante. A responsabilidade é distante. Quer cuidar bem dos seus filhos? Cuida do ambiente. Cuida dos outros. Reduz a porra da desigualdade. Aí sim você tá fazendo alguma coisa pelo seu filho. Ficar procurando cartilha, escola, né? Até essas brigas de escola idiota, eu tenho problemas com isso, sabe? Ai, que escola é maior? Waldorf, Montessori, o inferno. Véi, se você tem essa pergunta, você já é muito privilegiado. Não enche o meu saco, sabe? Sem dúvida. Tipo, cuida da porra do ambiente, cuida do pasto, sabe? Então quando a criança é pequena, você tem que cuidar do ambiente próximo dela. Quando ela fica maior, você tem que cuidar mais do pasto. Mas ela que vai comer. Ela que vai procurar as coisas com os amigos, com o que quer que seja, né? E quando ela for adulta, o grande desafio de um adulto é procurar um espaço, que na verdade devia ser uma pessoa, que você consiga ter uma conversa franca, sem crítica. Esse é o desafio. E é muito difícil. Muito, 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 muito difícil mesmo. Então, tendo esse frame, sabe, você consegue canalizar a sua culpa onde importa. Sabe, que é assim, eu sei que é muito difícil querer mudar a sociedade, aí você quer mudar seu filho. Para uma sociedade que você ajudou a estragar? Vai se catar, sabe? Não. Para de projetar, né? Para de projetar. Isso, para de projetar nos outros, tá? Sendo um pouco psicanalítico, né? Então, assim, muitas dessas preocupações são meio que birras também, sabe? Meio que, eu não dou conta, né? Tipo, o mundo é tão complexo, ele vai ficar cada vez mais. Então, aceite essa complexidade, cuide do pasto. Tá? E deixa a criança desenrolar. E se ela tiver uma birra, faça como um etólogo, fica olhando pra ela. Em vez de só ficar puto, fica puto, porque é muito chato. Mas fica olhando pra ela, tentando entender como se você olhasse uma planta ou um bichinho no mato. Sabe aqueles documentários do National Geographic? Que fica vendo o bicho fazendo os negócios? É você vendo seu filho na birra no shopping. Fica olhando pra ele mesmo. Se puder, tira uma foto ainda, etológica, e guarde essa foto. De diferentes birras, com momentos etológicos, né? E estude os artigos são ótimos. Esse episódio especial tem artigos muito completos, assim, é muito interessante. Como etólogo, é um tema que me interessa.
Sobre a pergunta do nosso segundo ouvinte, sobre o seu bebê, o seu filho, né, de 4 anos, que acorda muito à noite e tem esses tipos de terror noturno, isso é muito comum, também é uma fase do desenvolvimento, é esperado, e é como se fosse, entre aspas, uma birra durante o sono. É uma birra no sonho, na verdade. Temos um Naruhodo sobre sonhos, né, e esse fenômeno de assincronia entre áreas cerebrais pode ser visto durante o dia, né, frente às atividades cotidianas, mas também pode ser visto durante a noite no sono, principalmente durante o sono. Então pode acontecer alguma situação durante o sono, seja em relação ao ambiente, ou um estado interno, ou mesmo um sonho que a criança, o bebê tenha. Isso gera um desconforto, esse desconforto não é bem avaliado, né, não é bem digerido pela falta de assincronia, falta de desenvolvimento dessas duas áreas em conexão, e aí a criança pode ter esses episódios de birra, na verdade, entre aspas, que seria o terror noturno. Tá? Temos também o Naruhodo sobre paralisia do sono, que também complementa esta discussão. Né? Então, podemos dizer, respondendo ao nosso segundo ouvinte, que as crianças pequenas elas têm birras durante o sono. E aí o nome mais técnico, mais correto, seria o terror noturno. E nos adultos também é ligado à paralisia do sono, que é muito comum, sobretudo em crianças mais velhas e adolescentes. Espero que os nossos ouvintes tenham aproveitado o episódio. E aproveito, não disse até agora, mas digo, esse também é um episódio em homenagem a você, Ken. Né? Sabemos muito que obrigado. Sua filhote está chegando, né? Esse é um episódio para isso, tá? Bem no meu estilo, né? Não é um presente, mas é alguma coisa que seja útil, que é isso que importa. Tá certo, então, tá aí. E Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo? podcast@naruhodo.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.